desse clima, claro, que eu coloquei para vocês. Você tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ah, legal. Essa parte aqui é dos dias que foram mais quentes no decorrer, o vermelho. O azul é os dias mais frios. Então, por exemplo, em agosto, atingiu uma temperatura de quê? 19, mais ou menos 19 graus, tá? Mais ou menos 20, aí você vai classificando. E o do meio, professor Amarelinho, o que é? Ah, o do meio é a média entre o dia mais frio e o dia que é mais quente. Então, naquele ano, você vai ter essa classificação. Ah, então vai ser a média certinha. Por isso que às vezes você fala assim, ah, no Rio de Janeiro a média é 33, 35 graus. Você fala, pô, mas eu peguei um sol de 40, 45. Não, mas é a média. É a diferença entre o clima mais quente e o clima mais frio. Daí tem. Ah, professor, e o que seria essas colunas aqui? Essas colunas é a quantidade de água que cai durante o mês. Ah, então no mês de janeiro, vocês podem analisar aqui, choveu quase 120 milímetros de água. Tá? Ah, então você de cara. Ah, no mês de dezembro aqui quanto choveu? Quase 160 milímetros de água. Certo? Em julho, o que choveu? Pô, choveu quase 60 milímetros de água. Bem menos. Mas por que choveu menos, professor? Claro, se julho é frio, menos sol, tá? Menos sol, menos calor, menos que evaporação. Então vai ocorrer isso, tá? Então você tem essa definição aqui, de um modo geral, do clima. Isso aqui é muito importante. Gostaria muito de estar numa sala de aula com vocês, bacaninha, para poder explicar a montagem dos dias, como funciona a estação meteorológica, para dar esses dados, para podermos classificar ele, tá? Então daqui você classifica. Se a média de temperatura for em torno de 30 graus, geralmente é o quê? É verão. Se a média de temperatura for em torno de 20, 20 e poucos graus, é um país temperado. Se a média de temperatura passou de 10, 11, 12 graus, é realmente uma região muito fria. Tá? Vamos lá, vamos para outro gráfico então. Esse é que eu acho que era o principal. Tá? Então o que acontece? Todo clima, a gente já sabe de cara, tem o que a gente chama de quê? Fatores de clima. O que é fatores? A gente classifica o clima, mas pode ter uma mudança. Ah, então quando você tem uma mudança, de cara está aqui. O Sol, isso é uma figura muito bonita, né? O Sol incide que é na Terra, aí os raios solares incidem na Terra, né? E de uma forma aqui. Bacana. O que acontece com isso aqui? Se eu tenho aqui o fogão da casa de vocês, botar minha mão aqui, o que acontece? Ela queima. Se eu afastar, o que vai acontecer? Ela vai se afastando, vai esfriando. Se eu afastar mais ainda, vai o quê? Esfriando mais ainda. Aí então, à medida que eu vou afastando do calor do fogo, minha mão vai ficando o quê? Fria. Ah, então essa é característica típica de um clima. Bacana. Então, olhem para cá. Se eu chegar aqui, fizer a circunferência assim, os raios solares, não sei se está dando para ver um pouco, está meio apagado um pouco, né? Os raios solares estão aqui. Bacana. Os raios solares estão aqui. O que vai ocorrer? Se a Terra fosse quadrada, os raios solares sempre seriam o quê? O mesmo. Ah, então a distância do Sol sempre seria o quê? A mesma. Então sempre seria um único clima. Como a Terra é esférica, o que significa esse pedacinho aqui? Eu caminhei quilômetros e quilômetros de distância para chegar ao quê? Ah, até aqui. Então, claro, à medida que minha mão se afasta dos raios solares, a tendência é o quê? Esfriar. À medida que minha mão aproxima para os raios solares, a tendência é o quê? É esquentar. Feio no meio é o lugar mais quente da Terra. Por isso que nós falamos que a linha do Equador é o lugar mais quente da Terra. Bacana. Desceu. Ah, professor, mas eu aprendi que tem verão e inverno, claro. Por quê? Porque na verdade a Terra não está em pé. A Terra está o quê? Inclinada. Então quando ela faz isso aqui, ela vai estar um pouquinho inclinada. Então essa parte aqui vai estar mais próximo de quem? Do Sol dessa época do ano. E essa época do ano está o quê? Mais afastada. Quando faz um movimento de rotação, vem para o outro lado, o que vai acontecer? A parte de cima vai ficar mais próximo de quem? Dos raios solares. A parte do meio continua quente e a parte de baixo vai ficar totalmente distante dos raios solares. Tá? Então essas são as mudanças que nós temos. Ah, então você tem aqui a Terra de modo geral, numa posição reta. Ah, quando vocês sabem que a Terra é inclinada, ah, professor, mas quantos graus é inclinada? 23 graus.
tá? E 30 minutos, a inclinação da Terra, e ele movimenta com movimentos que todo mundo sabe, rotação e translação ao redor do Sol. Então, nessa posição aqui, verão no hemisfério sul, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Nessa posição aqui, verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então você vai ter isso aqui. Então a latitude é fundamental. Outra coisa que você aprende na latitude. Mas professor, o que é latitude? Eu expliquei para vocês em cartografia. Não sei se vocês lembram dessa aula. Em cartografia, nós definimos que você tem os ângulos da Terra. Esses ângulos da Terra. Tá? Aí nesses ângulos aqui, claro, você faz o transferidor, coloca aqui, vai abrir ângulo 10, vai propagar. Vai ter o quê? 10, 20, 30, 40, 50, aí vai, até o ângulo 90. Bacana. Abrir um ângulo 90. Nessa abertura, eu vou ter o ângulo. Então, quando eu tenho um ângulo, o que vai ocorrer? Aqui vai estar, vocês lembram disso, as linhas que se chamam o quê? Latitude. Nós lemos na aula de cartografia, acho que foi no capítulo 1. E nessa latitude, o que vai ocorrer? Cada lugar vai ter uma distância diferente do Sol. Então, daqui de cara, eu posso definir que tipo de clima encontra aqui. Se eu tenho na latitude 0, eu sei que está mais próximo de quem? Dos raios solares. Se está na latitude 90, vai estar o quê? Mais distante dos raios solares. Se está na latitude 45, justamente no meio. Então, vai dar um clima aqui, temperado. A mudança desse clima. Bacana. Então, qualquer país que estiver localizado na latitude 40 é chamado de quê? Temperado. Gente, vocês devem perguntar, professor, poxa, mas eu não estou enxergando nada nesse espelho, desculpa. Por quê? Primeiro, está tudo fechado aqui no Rio. Não tem como eu comprar um quadro branco nesse momento. Eu não estou nem conseguindo comprar, eu tentei correr atrás da caneta, não consigo nem comprar uma caneta. Então, eu estou com uma certa dificuldade, igual todos nós estamos passando por esse momento. E no Cosolino não dá tempo, então complica um pouco a minha situação, para poder fazer essa boa aula. Mas isso aqui a gente vê. Vocês não vão entrar para vocês mais tarde online com vocês, né? E automaticamente vocês podem fazer as perguntas e eu vou tirando todas as dúvidas que vocês notarem diante dessa aula, tá? Então essa aula está aqui, está com a Terra em pé. Vocês reparam, podem reparar aqui, que à medida que ela vai subindo, vai o quê? Esfriando. Mais distante vai ficando. Tá aqui, vai descendo, vai descendo, vai ficando. Por isso que os polos sempre vão ser o quê? Frio. Sempre vai ter uma temperatura muito fria. E na linha do Equador sempre vai ser o quê? Quente. Não importa a posição que esteja, porque sempre vai ter um movimento de rotação da Terra. Tá? Então vai classificar. Vamos então ver outra função. Deixa eu apagar aqui o grande quadro negro. Rapidinho, tá? Para poder explicar outra partezinha aqui. Então, entenderam bem? Então, a latitude é um dos fatores principais da temperatura da Terra. Está na linha do Equador, é o lugar o quê? Mais quente. Qualquer país que estiver localizado na linha do Equador vai ser mais quente. Qualquer lugar que estiver nos polos vai ser o quê? Frio. Que estiver no meio vai ser aquela temperatura aqui, temperada. Tá? Deixa eu ver aqui. Já fica certo. Aqui está. Um dos outros fatores aqui. A altitude, né? Então nós vamos ver a altitude, como pode mudar o clima, tá? Então o que acontece? Aqui está uma montanha bem alta, né? Pode ser 8.000 metros, claro, o pico, vai ser da altura do Himalaia, no mínimo, né? 3.000, 4.000 tem na América do Sul aqui, né? Mais ou menos, até uns 4.000 e pouco, 5.000 e pouco. Então, de um modo geral. Aí você fala assim, isso representa aqui a temperatura de acordo com o nível do mar que você tiver.
Mas por que, professor, que ocorre isso?